galera do nivealas.com.br, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, estamos aqui para uma aula especial. Nós vamos, na verdade, ver 10 questões de informática que caíram no concurso do IF, agora em 2017, no mês 3. Eu dei uma olhada no gabarito, dei uma olhada nas questões, mas eu não parei para corrigi-las, ou seja, para analisar o que caiu, né? Corrigir já foi corrigido. Então, nós vamos ver juntos aí o que caiu e tentar entender também as pegadinhas para de repente você se preparar aí para uma próxima prova ou um concurso que utilize o mesmo método, ok? Então é isso aí. Se você também tiver aí prova de concurso, questões que queira ver respondidas no nosso canal, basta mandar para a gente. Acesse o www.newbiaulas.com.br. No campo de contato você consegue fazer contato conosco, ou você pode clicar no link do blog e também entrar em contato via blog com a nossa equipe. Beleza? Agora eu vou cortar para a apresentação onde está as questões de informática. Boa aula! É isso aí, galera. Agora vamos para as questões que caíram no concurso do IF para o cargo de assistente administrativo. São 10 questões, todas elas de informática. Eu estou com um gabarito aqui, mas vou conferir com vocês aqui na gravação, já que eu não pude ver a prova passo a passo, bonitinho, direitinho. Eu vou lendo com vocês aqui também tentando pegar alguma das pegadinhas, ok? Então vamos lá para a primeira questão. A questão 41 começa com um texto aqui sobre John von Neumann. Ele foi um matemático, ele idealizou a estrutura do computador como é hoje em dia, o esquema do computador, né? Ele colaborou com vários ramos da ciência. Aqui tem um texto falando um pouquinho, resumindo basicamente a história de vida dele. Se quiser ler o texto, pode pausar aí para poder se inteirar. Eu já vou avançar já para a questão para a gente poder ver o que a prova cobrou, ok? Beleza, vamos lá para o enunciado. A principal contribuição de von Neumann para a ciência da computação está na formalização do projeto lógico de computador cuja arquitetura era formada por... Beleza, nós estamos falando aqui de um projeto, beleza? Então, vamos trabalhar com algo que foi idealizado. Ou seja, a estrutura dos computadores ainda segue tudo que o von Neumann falou, em sua síntese. Mas não quer dizer necessariamente que ele criou tudo que existe. O von Neumann ele não criou o computador. Então temos que tomar cuidado com isso, com a pegadinha aí. Então tudo que existe no computador não necessariamente foi criado por ele. Mas a estrutura sim foi baseada naquilo que ele falou. Então vamos ver aqui as opções que nós temos. A letra A diz memória, sistema operacional, unidade de controle, dispositivo de entrada e saída. Eu de cara já posso dizer que por ter sistema operacional aqui, já está errado. Lembre-se que von Neumann ele não conheceu um computador. Ele idealizou um projeto de um computador, mas ele não criou a estrutura toda em si, o componente, o software. Isso aqui está completamente fora do que foi idealizado. Nós estamos trabalhando no campo aqui do teórico. Então nada que for consolidado foi Neumann que fez. Fica difícil assim para lembrar na hora. Aqui embaixo também nós temos o mesmo problema na letra B. Fala sistema operacional, então não tem nada a ver com von Neumann. Aqui embaixo nós temos, por exemplo, na letra C. Eu já estou vendo aqui dois problemas também, 3 na verdade. Que fala em memória principal, memória secundária e processador. Von Neumann falou em memória sim, quando ele esquematizou o que seria o computador. Ou aquilo que a gente chamaria de ciência da computação. Mas memória, perdão, não sei. A memória dele é uma única. Ele falou em termos de memória, ele não falou em memória principal ou memória secundária. O Neumann idealizou que o computador precisaria de memória. Então isso aqui já tem uma pegadinha aqui. Isso aqui já está errado. E também temos aqui um componente que foi criado posteriormente, que é um processador. Também não faz parte do projeto aí do von Neumann. Na letra D, mesmo problema, memória principal e memória secundária. O von Neumann falou em memória, mas não dividiu dessa forma. Então, outra pegadinha. Na verdade, tem as mesmas opções ali de cima, porque aqui embaixo também, estou olhando aqui agora, também tem processador. Então, a questão que sobrou foi a letra E. A alternativa E disse que von Neumann, a arquitetura que ele idealizou, que ele projetou, seria a memória, a unidade lógica, a aritmética, unidade de controle e dispositivo de entrada e saída, correto. Seria exatamente isso mesmo que ele fez. É uma pessoa que vale a pena ler. Tem que tomar muito cuidado porque os computadores seguem a estrutura dele de hoje em dia, então é muito fácil confundir
O que nós temos hoje com o que ele fez naquela época, porque boa parte do computador hoje em dia é idealizado por ele, mas ele fez uma estrutura, vamos dizer assim, mais básica, e o computador foi aperfeiçoado com o tempo. Então tem recursos aqui que simplesmente não fazem sentido em algumas alternativas. Então a alternativa é a estrutura que ele formalizou, beleza? Vamos para a próxima questão. Aqui na questão 42 a gente começa com uma notícia sobre o fim dos produtos de dois produtos da Microsoft, que é o Windows 7 e o Office 2010. E também afirma aqui que apesar de estarem com os dias contados, eles já vão receber o suporte de atualizações críticas, né, de falhas de segurança, por um período de 5 anos. Se quiser ler com mais calma esse texto, basta pausar o vídeo. Eu já vou avançar para a questão com as alternativas, que é o que interessa a gente. A questão em si é essa aqui. Embora esteja em processo de descontinuação, muitas funcionalidades do Windows 7 e Microsoft Office 2010 foram implementadas nas versões seguintes desses softwares. Diante do exposto e considerando as configurações padrão do Microsoft Windows 7 e do Microsoft Office 2010, qual afirmativa está de acordo com as suas propriedades e funcionalidades? Nós vamos aqui então focar naquilo que tem a ver com a versão ou do Windows 7, ou do 2010, ou do Office 2010, ou de ambos juntos. Então temos que tomar cuidado aqui com pegadinhas também. Ok? A alternativa A diz: um usuário que produziu uma planilha no Microsoft Excel, clicar no botão validação de dados, desejar efetuar a verificação sintática e semântica do conteúdo de uma célula selecionada, deverá utilizar o recurso validação de dados. Questionável. Tá? Não ficaria com essa questão. Um usuário que ao elaborar um texto utilizando o Microsoft Word deseja disponibilizar todas as modificações eventuais deste documento, poderá utilizar o recurso controlar alterações. Esse recurso realmente existe, foi implementado no Office 2010 e as versões posteriores já estão utilizando. Se você abrir, por exemplo, o Word 2016, você consegue controlar as alterações. Esse recurso aqui ele está presente nas versões posteriores. Lembrando que não basta existir o recurso, tá? Por isso que eu estou falando aqui que algumas coisas são questionáveis aqui. Nós estamos focando em recursos que começaram em 2010. Essa é uma outra questão aí complicada também. Porque muita gente, eu me incluo nesse grupo, não presta muita atenção nas versões dos softwares. Então, às vezes, você sabe que existe recurso, sabe utilizar esse recurso, mas não sabe onde ele começou e por que ele continuou. Essa versão, esse controlar alterações do Word, ele existe desde 2010 e foi implementado até hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras alternativas. A letra C diz: um usuário que, ao preparar uma palestra utilizando Microsoft PowerPoint, deseja iniciar uma apresentação a partir do slide atual, poderá pressionar simultaneamente as teclas Ctrl F5. O PowerPoint que eu estou utilizando agora abre uma outra ferramenta se apertar Ctrl F5. Então, isso aqui está completamente errado. Beleza? A letra D. Um usuário utilizando o Microsoft Outlook pode baixar mensagem de servidor para computador em uso e confeccionar a resposta a essas mensagens somente quando estiver conectado à internet. Não, tem recursos offline. O Outlook também, a questão de baixar do servidor é uma coisa antiga, não seria ele mesmo. Tem vários problemas nessa alternativa aqui. Um usuário utilizando o Microsoft Windows em seu computador não poderá localizar arquivos e pastas armazenados em outros computadores a ele conectado. Também está errado. Não, isso aqui não é determinante para você localizar arquivos em outros computadores. Inclusive possível até localizar arquivos em computadores com sistemas operacionais diferentes daqueles que você usa, independente de ser Windows 7 ou não. Ok? Fique atento apenas às alterações de versão, tá, galera? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma zinha capciosa. No computador digital, uma imagem pode ser representada por uma matriz retangular de pontos, denominados pixels, ou pictures elements, cuja cor é determinada pelo valor numérico a ele associado, como é exemplificado na figura seguinte. Nós temos aqui o esquema de pixels. Eu sei que lá no enunciado eu tive que dar uma olhada nisso antes para poder... porque as telas são diferentes. Ele vai me pedir a cor mais escura para a gente trabalhar. Eu já vou te mostrar qual é a pergunta. Eu tive que dar uma olhada nessa pergunta antes. Ele vai me pedir a cor mais escura. Eu sei que a cor mais escura que tem nessa imagem é essa aqui.
Essa aqui, segundo a minha tabela do lado, tem código decimal 98. É o código que o computador utiliza para poder identificar essa cor aqui em escala de cinza. Então decora aí o número 98, beleza? Então vamos olhar o enunciado. O enunciado aqui diz: considerando que foram utilizados valores na base 10 para a construção da escala de cinza adotada na imagem, qual a representação binária associada ao pixel de cor mais escura? Então, pessoal, aqui é um cálculo de conversão. Lembrando que na imagem anterior eu pedi para vocês prestarem atenção de que o número, a cor mais escura, tinha representação na base 10 de 98. Base 10 é a casa decimal, né? Os números decimais que normalmente utilizamos no dia a dia. Para converter para binário, não é tão complicado, pode ser um pouco chato, tem que prestar atenção. Basta dividir por 2, fazer uma divisão longa por 2. Eu vou mostrar aqui como eu chego na resposta dessa questão. Eu sei que o valor lá maior na casa decimal, da cor mais escura, é o 98, certo? E para converter para código binário, eu tenho que dividir por 2. Vou fazer aqui uma armação de divisão longa. Então 98 por 2 vai dar 49, sobrando 1 de resto. Tá? Depois você pode fazer com calma aí no papel a sua divisão. Então aqui vai ser 0, porque sempre que começa com o número par, você bota 0 aqui no quociente. Se for ímpar, você bota 1. A regra é essa. Aí quando você faz a divisão, mesmo que sobre resto, se o final for par, coloque 1. Beleza? Faz assim que vai dar certo. 49 por 2, fazendo rápida conta, eu vou chegar a 24. Aqui vai dar 0, porque final é par. Lembrando que aqui eu estou aproximando algumas coisas, tá? Nem toda divisão que vai dar certo. 24 por 2 vai dar 12. 12 é par. A canetinha aqui não está colaborando. Vai dar 0 aqui. 12 por 2 também é muito fácil, é 6. 6 por 2, 12. Vai ficar um 0 aqui. 6 dividido por 2, 3. 1, porque 3 é ímpar. 3 por 2 não tem uma conta certa. Nesse caso eu vou dar 1. Chegou em 1 ou 0, você para a conta, beleza? E aqui eu vou botar 1. Na hora de achar o código binário, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir de baixo para cima. Vou colocar aqui a cor da caneta. Eu vou pegar os números daqui de baixo até aqui em cima. Então vai ficar 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esse é o código binário, o código que o computador usa para calcular. Só que eu preciso de 8 dígitos, e aqui tem 7. Aí nesse caso eu jogo zeros à esquerda até que complete 8 dígitos. Só falta um dígito, então bota 1 zero à esquerda. Então deu 0, 1, 10, 0, 0, 10. É a resposta B. Se ficou confusa essa conta aí, ela não é complicada, mas eu fiz um pouco rápido aqui para poder acelerar a nossa aula aqui. Você pode deixar nos comentários, beleza? Mas é isso, é dividir por 2. E mesmo que a divisão não dê perfeita, como em vários pedaços aqui vai estar assim, você já deve ter notado, como por exemplo aqui acho que também não deu certo, aqui não vai dar, com certeza. Então você vai deixar, se o final for ímpar, bota 1, for par, bota 0. E depois vai de trás para frente, né, começando aqui de baixo até a parte de cima, para poder escrever o seu código binário. Então sei que 0, 1, 10, 0, 0, 10 é o código binário para 98. Que é a forma como o meu computador interpreta aquela cor. Beleza? Código binário é um pouco chato, mas faz essa continha que você vai se dar bem nos concursos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão 44. Para armazenar cópias de segurança dos arquivos referentes aos projetos e pesquisas desenvolvidos pelos docentes do curso de Engenharia Elétrica do campus Afonso do Instituto Federal da Bahia, foi realizado um processo licitatório cujo vencedor apresentou a seguinte proposta. Aqui a gente tem a imagem de um HD externo. Vamos avançar um pouco o nosso slide. Esse HD externo, está faltando aqui a informação, ele é um HD de 5 teras, beleza? Essa informação é importante na apostila, por algum motivo não foi por slide. Era a única informação que está faltando. Então aqui ele me faz algumas suposições. Ele me dá 3 alternativas e eu vou ter que trabalhar nelas para saber
quais delas são as verdadeiras. Então vamos lá. Supondo que um DVD de 12 centímetros de diâmetro, um lado e camada simples tem a capacidade de 4.7 GB, o HD externo teria capacidade de armazenamento equivalente a mais de 1.100 desses DVDs. Cada terabyte ele equivale a 1.000 GB. Então você vai multiplicar, por exemplo, 4,7 por 1.000 para saber, 4,7 para multiplicar por 1.100 para saber quantos gigabytes você vai ter aí que ocupar o espaço. Se não chegar a 5.000 gigabytes, vai caber no HD de 1 tera. Fazendo a conta rápida aqui, já deu errado. Supondo que um DVD de 12,1 centímetros de diâmetro, dois lados e camada simples, tem a capacidade de 9,4 GB, o HD externo teria capacidade de armazenamento equivalente a mais de 530 desses. Vou deixar você fazer a continha aí. Lembre-se que as contas na informática geralmente são aproximadas, tá? Um HD nunca tem 5 teras redondo, nunca vai dar uma conta muito precisa nesses detalhes. Mas se na sua conta chegar próximo de 5.000 GB, ter 4.900, 4.700, deu certo, beleza? E na terceira alternativa, supondo que um DVD de 8 cm de diâmetro, dois lados e camada simples tem a capacidade de 2 GB, o HD externo teria capacidade de armazenamento equivalente a mais de 1.780 desses DVDs. Então, mais uma vez, você vai fazer uma conta de multiplicação aí para saber se vai ou não estourar a capacidade do nosso HD externo de 5 teras. Fez a conta? Vamos ver lá as alternativas. Temos a 1, 2 e a 3. Então, para você, qual é as alternativas certas? É a 2, é a 1 e a 2, é a 1 e a 3, é a 2 e a 3, ou são todas elas? Eu já entreguei que a 1 está errada, certo? A nossa alternativa certa é a D. Tanto a 2 quanto a 3, as capacidades são suficientes para ser armazenadas lá no nosso HD externo. Também é uma questão assim, relativamente simples. Vamos para mais uma. Questão 45. Para atualizar o Parque Tecnológico do Instituto Federal de Brasília, foi autorizada a aquisição do notebook para suporte às atividades acadêmicas do Instituto, conforme a proposta seguinte. Nós temos aqui um notebook 2 em 1 da Lenovo. Beleza? A configuração dele aqui é um Core i7 com 8 GB de memória RAM, 1 TB, leitor de cartões, HDMI, wireless, Bluetooth, webcam, LED, a tela, né, 14 polegadas, e o Windows 10. Ele é um Touch Lenovo Yoga. Beleza? Preste atenção em todos os detalhes, todas as informações que estão aqui. Vamos para a pergunta. Considerando-se a configuração do notebook acima e as tecnologias por ele suportadas, qual a afirmação correta? As informações Intel Core i7 6500 e 1 TB referem-se respectivamente ao processador e à memória principal do computador. Beleza. Processe isso. O sistema operacional disponibilizado enquadra-se na filosofia do Open Source e possui liberdade de estudo e redistribuição. Pense nisso. O notebook constante à proposta possibilita acesso a páginas como comprasgovernamentais.gov.br a partir do protocolo FTP. Reflita também. O computador não provê recursos que possibilitam conexão às redes a partir da família de protocolos 802 e 11. Preste atenção também nisso. E na letra E, enquanto o monitor é considerado um dispositivo de entrada e saída, o teclado é classificado como somente dispositivo de entrada. Beleza, todas elas aqui eu destaquei coisas que você tem que considerar. 4 delas estão erradas e apenas uma está certa. Se você tiver em dúvida ainda de qual é a alternativa correta, é a alternativa E. Por quê? Porque o monitor geralmente é tratado como dispositivo de saída, por ter imagem. Só que nós estamos falando de notebook 2 em 1.
A tela dele é touchscreen, ou seja, o meu toque nela é uma entrada de informação. Se eu apertar o botão iniciar com toque, se eu clicar no ícone com toque, eu estou dando um comando para o computador. Então o monitor dele também é um dispositivo de entrada. Logo, essa é a alternativa correta. Os outros ali possuem informações incompletas ou erradas. Ok? Vamos lá, questão 46. USB é a sigla para Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples, fácil e rápida a conexão de diversos tipos de aparelhos, câmeras digitais, HDs externos, pendrive, mouse, teclados, impressoras, scanners, leitores de cartões, etc. ao computador e a dispositivos móveis, evitando assim o uso de um tipo específico de conector para cada equipamento. O padrão USB foi desenvolvido por um consórcio de empresas como Microsoft, NEC, IBM e Nortel com o objetivo de prover um conector comum a todos os tipos de aparelhos que usarem, tornando-se fácil a instalação de periféricos que adotassem esse tipo de tecnologia. Em relação ao padrão USB e às tecnologias dele vinculadas, considere as seguintes aplicações. Então aqui é mais uma daquelas questões onde nós temos que considerar que todas ou apenas algumas ou uma dessas alternativas estão certas. Vamos lá. A primeira alternativa que me diz: o padrão USB provê alimentação elétrica para dispositivos que adotam essa tecnologia. Consequentemente, acaba sendo fácil encontrar dispositivos que têm sua bateria carregada via USB, como smartphones, tablets. A exceção fica por conta de aparelhos que consomem maior quantidade de energia, como impressoras. Isso procede? Procede. Seu telefone celular, seu smartphone, ele provavelmente já está utilizando a tecnologia, quase certo que está utilizando o carregamento através do USB, mesmo quando você conecta ele na tomada de parede. Muitos aparelhos utilizam até um adaptador de USB ao invés de uma tomadinha padrão. 2. O padrão USB possibilita a conexão de até 127 dispositivos ao mesmo tempo em uma única porta USB. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de hubs, dispositivos que utilizam uma única conexão USB para oferecer um número maior delas. Também é verdade. Cada porta USB do seu computador aceita até 127 itens, dispositivos, aparelhos diferentes. Então, essa alternativa também está certa. Contanto que você tenha um hub ou uma outra forma aí de conectar todos os dispositivos, você consegue trabalhar com até 127 deles por porta USB. Por último, o padrão USB é compatível com diversas plataformas e sistemas operacionais como Windows e Linux. Atualmente é possível encontrar portas USB em dispositivos como televisores e até equipamentos de som automotivo. Isso aqui não é segredo. Isso aqui eu não vou nem fazer você perder seu tempo. Hoje em dia, quase que tudo quanto é item eletrônico que você tem, ele já tem USB. Ele é universal ao ponto de estar no teu aparelho de TV, no aparelho do teu carro, até em itens, vamos dizer assim, que não sejam eletrônicos, que possam precisar, por exemplo, de um carregamento. Então, o USB é compatível com muitas plataformas diferentes e também não é restrito ao sistema operacional. Então, para mim, todas as três alternativas estão corretas. Então, a alternativa correta aqui no 46 é a letra E, porque é a letra que contempla todas as alternativas. Questão 47. O Windows 7, sem dúvida, foi um sistema operacional inovador. É considerado por muitos o melhor sistema já lançado pela Microsoft, moderno, com funções ampliadas e uma bela interface bastante intuitiva. A edição 7 do Windows foi tudo o que seu antecessor Windows Vista deveria ter sido, mas não conseguiu. Beleza, essa foi a informação dada na prova. Diante do exposto e considerando as configurações padrão do sistema operacional Microsoft Windows versão 7, são feitas as seguintes afirmativas. Uma conta de usuário criada com o tipo usuário padrão permite que o dono desta instale aplicativos ou ative recursos do Windows sem autorização do administrador de sistema. Está errado. Só o administrador pode instalar o aplicativo e ativar certos recursos. Tá? Sempre que um arquivo é excluído, ele é enviado diretamente para a lixeira, ao menos que o usuário selecione e pressione as teclas Shift e Delete, o que provoca a sua exclusão definitiva. Correto. Se você simplesmente excluir um arquivo, ele vai para a lixeira e ele pode ser recuperado depois. Mas se você segurar o Shift ao mesmo tempo que aperta Delete, já era. Esse arquivo já foi perdido.
A terceira alternativa diz: os nomes de arquivo ou pastas podem ser compostos por qualquer caractere disponível no teclado, à exceção dos caracteres de interrogação e exclamação. Realmente, você não vai conseguir utilizar nenhum desses dois caracteres para poder criar um arquivo ou pasta. Mas também não vai poder utilizar, por exemplo, apertando barra. Então não é só esses arquivos, não é só esses caracteres. Existem outros caracteres especiais que o Windows não aceita. Então, para mim aqui, essa questão está errada e apenas a 2 está certa. Então, a alternativa correta é a letra A, onde contempla apenas a número 2. Aqui estamos falando sobre o Excel. A primeira parte aqui ele fala um pouquinho sobre o que é o Excel. E aqui embaixo ele trabalha um pouco, que é o que interessa a gente, sobre o problema a ser resolvido nessa prova. Para controle das notas obtidas pelos alunos da disciplina Introdução à Microinformática, o professor elaborou a seguinte planilha, onde está armazenado o número de matrícula e as notas obtidas por cada um de seus alunos na avaliação A1, A2 e A3. Vamos ver a planilha? Essa é a planilha. Temos aqui 3 bimestres, 3 provas no caso, o número de matrícula, a nota final. Beleza. Vamos ver o que eles querem. Sabendo que a média final de cada aluno foi determinada a partir da média aritmética das notas por ele obtidas nas avaliações A1, A2 e A3, considerando que foram utilizadas configurações padrão do Microsoft Office 2010, mais uma vez aqui a versão, qual a afirmativa correta? Para determinar a menor nota obtida, letra A, por um aluno em alguma prova, é suficiente digitar a fórmula igual menor C3 é 7? Será? Faz um teste aí. Eu acho que não. Na alternativa B, na célula F7, o valor obtido para a média final do aluno, de matrícula tal, pode ser obtido a partir da fórmula média e esse intervalo de células selecionadas. Para mim isso aqui está certo. A fórmula de média está completamente certa e olhando a tabela lá atrás, também bate com aquele resultado que tinha lá uma média. Para calcular a média das notas na avaliação A1, uma opção seria digitar C8, a fórmula C3, mais C4, mais C5, mais C6, mais C7, dividido por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, mas tem uma coisa errada com essa questão aqui. Essa não é a melhor forma de pegar a média. Enfim, tá estranho isso aqui. Funcionaria. Você conseguir achar algo dividido por 5 aí. Mas não é isso que a gente quer ainda não. Na célula F3, uma opção para calcular a média final do aluno de matrícula tal, utilizar a fórmula soma. Também essa aqui está completamente errada. Tá, ele está dividindo por 3 apenas 2 dados. Só que a fórmula sairia errada. Não é assim que a gente utiliza o intervalo de fórmulas em soma. Teria que ser 2 pontos aqui. E ainda assim eu precisaria confirmar lá se ia chegar a algum lugar isso aqui. Para calcular quantos alunos tiveram nota menor que 6 na terceira avaliação, é suficiente digitar a fórmula conte-se, também está errado. Não a fórmula si, a função conte-se. Mas você não utiliza isso aqui no Excel. Você não escreve menor que 6. Você tem que utilizar o símbolo de menor que ou maior que na hora que for construir sua fórmula. Você não pode escrever. Então a nossa alternativa correta é a letra B, que é a única alternativa que utiliza a fórmula do seu jeito correto, certo, profissional e muito bem escrito. Que é a média, que é uma fórmula de média mesmo. O intervalo está muito bem detalhado aqui, utilizando 2 pontos. Se você tem dificuldade com Excel, nós temos aulas completas de Excel, muito bem explicado, muito melhor do que eu estou falando aqui, que vão te ajudar a chegar a resultados muito melhores do que o que estamos explicando aqui na prova. Questão 49, a penúltima questão. Na tirinha seguinte, extraída do site Vida de Programador, são abordados temas pertencentes ao contexto de segurança da informação, especificamente relacionados ao procedimento de guarda e disponibilidade de informações. Se quiser, pode pausar aí para você ler a tirinha. Pausou? Beleza. Vamos para a questão. Uma prática que vem ganhando força no contexto da segurança da informação é o armazenamento em nuvem, cujos preceitos para o usuário do serviço incluem
Então só tem uma alternativa correta. O baixo grau de mobilidade, uma vez que o espaço de armazenamento deve ser acessado somente pelo dispositivo utilizado no cadastramento de serviço, está errado. Ok? Armazenamento em nuvem é justamente o oposto, você pode acessar de qualquer lugar, ele está salvo no servidor, e você tem essa flexibilidade de transportar o arquivo, né, de acessar o arquivo de qualquer lugar. B. O alto custo em função da necessidade de manutenção e aquisição de equipamentos para compor a infraestrutura de servidores para armazenamento de serviço. Também está errado. Não é considerado tão caro assim. E você não precisa adquirir equipamentos, basta você ter um serviço de nuvem. Muitas empresas já oferecem isso, você não precisa montar uma infraestrutura se você contratar esse tipo de serviço. C. As dificuldades operacionais decorrentes da necessidade de instalação e configuração de serviço na infraestrutura de servidores que conterão discos virtuais de armazenamento também está completamente errado, uma série de besteiras aqui a ser. Isso aqui nada tem a ver com nuvem. Nuvem é uma coisa bem diferente. Envolve servidores, algum tipo de infraestrutura, sim, mas não quando ela já está operacional. Ok? D. A facilidade de compartilhamento dos arquivos armazenados na nuvem com grupos de trabalho, proporcionando maior agilidade e incremento da produtividade. Correto. O compartilhamento em nuvem é muito mais fácil. Vários usuários podem acessar a mesma pasta de arquivos e poderem trabalhar simultaneamente no mesmo projeto. Letra E. A baixa capacidade de armazenamento decorrente do alto custo de aquisição e manutenção de estruturas de disco normalmente denominadas sala-cofre. Está completamente errado também, porque isso nada tem a ver com o conceito de nuvem. Então, a alternativa correta é a letra D. Lembrando que a nuvem é um serviço que permite disponibilizar online os seus arquivos para poder ser acessado por grupos, de uma forma segura, é claro, poder compartilhar com vários dispositivos e geralmente não envolve uma aquisição tão alta assim de infraestrutura. Na verdade, você poderia acessar de qualquer dispositivo. Última questão. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, a política de segurança define os direitos e responsabilidades de cada um em relação à segurança dos recursos computacionais e utiliza as penalidades às quais está sujeito, caso não a cumpra. É considerado um importante mecanismo de segurança tanto para as instituições como para os usuários, pois ela é possível deixar claro o comportamento esperado de cada um. Desta forma, casos de mau comportamento que esteja previsto na política podem ser tratados de forma adequada pelas partes envolvidas. Vamos ver a questão? Em relação às políticas de segurança da informação, considere as seguintes afirmações. A política de senhas define a alternativa 1. A política de senhas define as regras sobre o uso de senhas nos recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regras de formatação e periodicidade de troca. Se você já leu sobre segurança da informação, deve saber que senhas devem seguir um certo padrão para que se tornem mais eficientes. Isso inclui, sim, tamanhos, tipos de caracteres, que entra em regras de formatação, e também um período de troca mínimo, ou máximo no caso. Geralmente é entre 60 e 90 dias. A maioria das empresas, geralmente, pelo menos pelo que eu tenho visto, tem usado 90 dias. Principalmente se estiver utilizando a ISO 27001, também vale a pena dar uma lida, porque cai em concurso. Então a 1 está correta. A política de backup define as regras sobre realização de cópias de segurança como tipo de mídias utilizado, período de retenção e frequência de execução. Também está correta. A política de backup vai controlar tudo isso, inclusive o tipo de armazenamento que você vai fazer. Se vai ser em CD, se vai ter HD, se vai ser em nuvem, tudo isso vai ser definido pela política de backup. Precisa de uma periodicidade e precisa ser executada sempre dentro de um determinado período. Então tudo isso aqui se encaixa dentro do que a gente entende por política de backup. Terceira alternativa, a política de confidencialidade define como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se ela pode ser repassada a terceiro. Isso aqui é o básico de segurança da informação. Você precisa classificar sua informação para saber o que é que pode ser disponibilizado por público geral, geralmente para quem empresa que lida com imprensa, o que vai rolar só internamente entre os funcionários e gerência, aquilo que só vai rolar dentro de setores específicos, às vezes nem o gerente tem acesso, e por aí vai. Níveis de classificação. Nos filmes você vê muito isso, o pessoal brincando, escrevendo ultra secreto nos documentos. Mas é algo bem parecido. Você precisa criar regras de classificação para poder melhorar a sua segurança, ok? Então, a alternativa 3 também está correta, porque a política de confidencialidade, que define como são tratadas, elas vão determinar até onde cada documento pode chegar.
mesmo que seja um documento institucional, uma propaganda. Ela pode ser uma propaganda interna, pode ser uma propaganda externa. Enfim, isso precisa ser definido dentro da política da própria empresa. Isso faz parte também da 27001. Então não deixem de não deixem de conferir a ISO 27000. Tá dando um probleminha aqui, 27001, ok? Procure sobre isso. Então as três estão corretas. Resposta correta, letra E, que contempla todas elas. Isso aí, pessoal. Isso aí foram 10 questões de uma das provas lá do IF, até auxiliar administrativo, questões de informática. É a primeira vez que a gente traz isso no canal. Eu espero que tenha sido útil para algumas pessoas. Se alguma coisa ficou mal explicada aí, deixe nos comentários, para a gente poder ir melhorando também a exibição do material. Se você também tem prova, quer que ela seja comentada aqui, manda pra gente. A gente está procurando material assim para poder trazer mais conteúdo. Conteúdo que seja interessante para o aprendizado, interessante para você treinar para concurso, ou até para seleção interna de empresa, ok? Eu agradeço a paciência de vocês aí. Se puder ajudar se inscrevendo no canal, se inscreva no canal se não for inscrito. Se gostou do vídeo também, clique em joinha. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos. Ajude a gente a divulgar o trabalho aí e continuar fazendo uma coisa bacana para você, ok? É isso aí, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.